Outra leitura possível, e eu queria te ouvir, é a de que como se o Memphis virasse um símbolo de que a torcida está contra o status quo, está contra aí a diretoria, essa turma. Então, o Memphis virou meio um símbolo dessa história. Então, ó, nós queremos o Memphis, porque o Memphis é o... Memphis Luther King. Então, até teve a brincadeira. Memphis Luther King. Parece um pouco isso também, né? Olha, a gente vai enfiar a goela abaixo o Memphis sim, porque vocês não mandam no Corinthians. Né? Mais ou menos isso. Exatamente isso. Eu acho que o Memphis carrega... O Memphis Luther King é uma dessas hashtags que subiram aí e tal. E, de fato, ele simboliza, neste momento, a revolta da torcida organizada, comum, influencer, contra o modo habitual de administração do Corinthians, né? Contra o modelo associativo. Vai lembrar, né? Vamos fazer um parênteses rapidinho, a gente volta para o Memphis. No mesmo momento em que era anunciada a renovação do Memphis, as organizadas todas anunciavam 3 protestos gigantes para a intervenção judicial no clube, né? Um deles no Ministério Público, o outro no Parque São Jorge, enfim. Mas, tendo como propósito o fim desse modelo associativo, mas ainda uma grande interrogação, o que significaria ser intervenção judicial, né? Me dá a impressão que o Corinthians, as torcidas organizadas traduzem intervenção judicial como uma medida legal que faz com que o clube não precise pagar as suas dívidas de curto prazo, como se zerasse a situação e para um novo governo que não é esse de conselheiros se estabelecer possivelmente com o povo à frente do processo, né? Essa é uma outra discussão que vai começar a rolar agora no Ministério Público, enquanto o Memphis está treinando para voltar a jogar. Então, o Memphis Depay foi colocado como um símbolo desse saco cheio, desse basta. Agora, se a gente tiver um pouco de frieza para analisar o que significa essa permanência, esse cabo de guerra, os companheiros acho que foram muito bem em relação às questões econômicas e foi colocado na goela a narrativa de que o Memphis vai custar mais barato do que ele custaria. Isso é impossível, é como se... Na prática é assim, o Corinthians devia cerca de 70 milhões para o Memphis. Agora, pelo novo contrato, ele vai ter que pagar 130 para o Memphis. O Memphis abriu mão de muita coisa. Abriu. Mas é como o Rodrigo falou, o contrato anterior era surreal e o atual é muito caro para os padrões do Corinthians. Não é que o contrato atual é uma maravilha, não. Né? O contrato atual é muito caro, é acima das possibilidades do Corinthians. Mas ficou a narrativa de que é mais barato para o Corinthians ter o jogador. Bom, essa narrativa, a primeira foi. A segunda é que também, para mim, parece uma ingenuidade, é que o Memphis ama o Corinthians e quer jogar no Corinthians de qualquer forma e está sendo um abnegado em jogar no Corinthians. Primeiro, ele conseguiu no Corinthians um contrato que ele não conseguiria em nenhum local da Europa, o primeiro. E nesse segundo, de certa forma também. Ele é um jogador que perdeu o mercado. Agora nós estamos entrando na área esportiva. E aí nós temos que entender o seguinte. O Memphis ele foi muito bem no primeiro momento no Corinthians, mas como disse o Rodrigo e o Danilo, nesse ano ele não foi bem em campo e ele não se demonstrou nada concentrado no Corinthians, né? Ele jogou quando quis, ele escolheu o jogo, ele jogava os minutos que ele queria, pensando na Copa. Quando tem o Neymar no assunto, a gente não é bem rígido nessas situações. Mais ou menos a mesma situação se aplica à questão. Quando o Rodrigo fala que a torcida, sobretudo organizada, tem responsabilidade e vai ter que responder pelo novo acordo com o Memphis, pelo novo desempenho do Memphis, ele tem total razão. Lembrando que essa mesma torcida Gaviões da Fiel foi a última a largar mão do Melo, do Augusto Melo, o presidente que fez o contrato surreal com o Memphis, né? Então, a preocupação
da torcida organizada é o esportivo, é ganhar o próximo jogo, o próximo campeonato, custe o que custar, literalmente. E o Memphis está nesse pacote do custe o que custar. Eu só entendo que no campo ele não vai conseguir ser o jogador revolucionário que ele foi fora de campo. Ele não tem esse dom, essa capacidade. Ele tem esse carisma, né? Essa imagem, esse simbolismo. Mas ele não é esse jogador todo. Se nem o Neymar é mais esse jogador todo hoje, o Memphis também não é. Então, depois do simbolismo todo, né, dessa situação, se ele entra em campo na quinta e o Corinthians é eliminado pelo Rosário, vai começar, será que valeu a pena? Porque daí só vai ter o brasileiro. Aí o que ele vai fazer no brasileiro? Ele vai poder sozinho classificar o time para a próxima Libertadores? Qual que é o objetivo esportivo nesses 2 anos? Pelo que eu entendi do staff do Memphis, que é bom também em narrativa, hein? Nossa, essa galera que cuida da carreira do Memphis, cara, juro que eu vou procurar para contratar, para lidar com a minha imagem. Quem sabe eu coloque uma faixinha e mude a minha amplitude. Esses caras são bons pra caramba, hein, cara? O que os caras são bons de chaveco e narrativa é uma coisa maravilhosa. Fizeram a cabeça de todo mundo. Se esses caras e o Memphis mais tarde forem acionistas da SAF do Corinthians, administradores e tal, pode ser até uma coisa interessante. Mas, por enquanto, eles só conseguiram para o cliente dele o melhor dos acordos, né? Pelo que consta, o Memphis tem outros interesses no Brasil além de jogar futebol. E ele deve estar plenamente satisfeito, voltando nos braços do povo, depois de 6 meses negligenciando o Corinthians, a treinar no CT Joaquim Grava a partir de hoje às 9 horas da manhã. O tema Memphis dentro de campo é ótimo e a gente vai entrar nele, só para não deixar passar ainda fora de campo, que é uma coisa meio maluca, né? Então a torcida ela pressiona, não, renova com o cara. E aí agora está organizando um protesto em frente ao Ministério Público para tirar essa turma daí. Vocês são os irresponsáveis, o que vocês estão fazendo com o Corinthians e tal. Então elas estão organizando protestos e pedem intervenção no Corinthians. As torcidas organizadas principais se organizaram: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp, Fiel Macabra. Eles marcaram um ato para essa quarta-feira, às 14 horas, em frente à sede do Ministério Público, aqui em São Paulo, para pedir intervenção judicial no Corinthians. E teve um comunicado que diz um trecho: o Corinthians vive uma das maiores crises da sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que, há anos, afasta o verdadeiro dono dessa paixão, o povo corintiano, que é o que diz a nota em conjunto. Então, pega de um lado com uma mão, com a outra mão, vai lá e protesta, porque está tendo uma investigação no Ministério Público com relação ao Corinthians, né? Também está tendo uma investigação com relação ao São Paulo, e eles são muito ativos, o Ministério Público, a polícia estão investigando a fundo. Então aí a torcida vai lá protestar, exigindo mais ainda do Ministério Público que tire esses caras do Corinthians e tal, Danilo. É curioso, né? Você fazer de um lado, você, com esse jeito de administração, aprova tudo, a renovação do Memphis, e com o outro, agora vocês têm que ir embora. É porque assim, essa novela deixou clara uma coisa. É muito óbvio que não foi uma questão financeira que definiu a renovação ou não. E, apesar da nota do Corinthians oficial na última vez ter sido não vamos renovar por questões financeiras, como todo mundo que cobre o bastidor do Corinthians mostrou, era muito mais uma questão política do que uma questão financeira. E agora ela foi renovada por uma pressão de torcida, por uma divisão de responsabilidade, como destacou o Rodrigo aqui, o Core ali teve ali a sua mão, agora a torcida também tem sua mão, então assim, o fato é que realmente o Corinthians ele está na mão de pessoas que não têm ideia do que fazem, né? As pessoas não têm ideia, realmente. E quanto mais você acha que vai, agora o Augusto vai entrar, ele entrou como voto de protesto, ele vai mudar, ele afundou mais o Corinthians. O Stabile agora tem a faca e o queijo na mão, é só mostrar que está tudo lá quebrado e tem problema. Aí 2 caras que tinham sido expulsos do conselho voltam na calada da noite. O Andrés posta vídeo para voltar. Então, realmente,
no aspecto de conselho, de política, de administração, o Corinthians está muito mal. E a renovação do Memphis é um reflexo disso. Mas não deixa de ser irônico, como você mesmo falou, Tirone. Renova, e esses mesmos caras que foram pressionados a renovar, eles agora vão ser pressionados a sair pela torcida organizada. Eu não vejo um curto prazo para o Corinthians, talvez seja isso aí que o Rodrigo falou, a palavra que defina melhor, talvez seja carência. É um time carente, tentando voltar a um passado de glórias, e aí vê no Memphis uma possibilidade disso, mas a gente sabe que não é. E na verdade, para ser mais justo possível, aqui no futebol brasileiro, vários torcedores, se você tem um pouquinho de sotaque, os caras já gostam mais, né? Então, às vezes, são dois jogadores iguais. Um fala espanhol, o outro fala português, porque é brasileiro. O cara que fala espanhol, a torcida gosta mais. Isso é meio que normal. Aí o Memphis, um holandês que vem, que dá rolê na quebrada e tal. É óbvio que, além de toda a gestão boa de imagem, como destacou o Arnaldo, o cara soube conquistar a torcida. Soube falar o que a torcida queria ouvir. E agora, vamos ver o resultado disso na prática. Em campo, fala, Rodrigo, pode falar. Não, uma última observação, quando a Gaviões critica a política suja do Corinthians, a Gaviões é uma das principais forças políticas dentro do clube do Corinthians, ela participa dessa política do conselho. É como aqueles deputados que passam 30 anos no Congresso e viram e falam assim, precisamos acabar com essa política suja de Brasília, só que ele participou durante aqueles 30 anos. Ela não é um outsider, ela faz parte do ecossistema político do Corinthians. E por último, quando o Arnaldo estava falando, eu imaginei, ele falou que a equipe vai pedir para o staff do Memphis cuidar da imagem dele. Imagina o Arnaldo com uma faixinha cantando trap na Neoquímica Arena. Já pensou? Em campo, ele vai ajudar? Vale o quanto pesa? Vou com você mesmo, Rodrigo. Não vale. Pelos últimos 6 meses, não, né? Eu acho que, assim, pela passagem anterior, ele poderia ser um jogador de 2 milhões de reais, se o clube pudesse pagar, né? O que a gente exclui aqui porque não pode. Mas na passagem anterior, que eu digo ali no período Copa do Brasil, o período que ele atua ali a salvar o Corinthians de rebaixamento, ganha o Campeonato Paulista, poderia ser um jogador desse patamar. Mas ele vem de 6 meses de rendimento muito ruim. Isso que é curioso, né? Tem muito jogador que, quando tá chegando perto da renovação, começa a jogar pra caramba. Quantas vezes a gente já viu isso? O Memphis foi o contrário. Ele parecia que já estava se despedindo do Corinthians. E ainda assim a torcida adora o Memphis. Então, fez essa pressão toda para ele ficar, mas não, pelos últimos 6 meses não se justifica. Pode ser que fisicamente agora ele se recupere, dê uma melhorada, porque também fazer 6 meses iguais aos anteriores, não acredito. Mas é isso, se chegar na quinta-feira e cair pro Rosário, vai ser o quê? Vai disputar ali para não cair no Brasileiro, eventualmente buscar uma vaguinha na Libertadores, isso aí até é uma meta boa, né? Mas não tem esse tamanho assim que a gente coloca, eu acho que tem a ver com o Corinthians estar um clube carente, tá? 10 anos sem ganhar o Brasileiro, a Libertadores, que são os principais títulos aqui da temporada, né? Desde 2017. Arnaldo, para fechar o assunto Memphis, vamos para os outros. Agora, com a renovação, com tudo, a movimentação da torcida, todo mundo a favor do Memphis, o Memphis renova. Será que também não vai ter um outro olhar com relação a ele? Porque até então, me parece que o corintiano aturou numa boa. Não, ele está pensando na Copa, então tá tudo bem. Não, tudo bem, ele joga quando quiser, o cara veio da Holanda, o cara não sei o que e tal. Agora a história não pode ser outra? Ele não pode ser uma... Porque é aquela história, o lado malvado da Fiel, ele talvez ainda não tenha visto direito, certo? Quem está vendo são os dirigentes, são os cartolas, mas ele em campo não. Ele não vai ter que entregar mais? Mas o que eu estou dizendo jogar mais vezes, enfim. Esse é um bom ponto. Eu acho que, para quem acompanha a história da relação da torcida do Corinthians com os jogadores, mesmo os épicos, alguns citados pelo Rodrigo, Sócrates, aí mais recente, acho que é um exemplo melhor para a gente pegar, Tevez, eles viveram também Edilson, do lado... né? Edilson, o lado maldoso da torcida do Corinthians, o lado enfurecido, né? Eu acho que essa questão com o Memphis, ela não vai ser imediata se ele não responder bem nos primeiros jogos, tal, mas a gente sabe que a partir de agora o olhar para ele dentro de campo será outro, né?
como símbolo, né? Que a gente estava falando. O Sócrates foi símbolo, o Tevez foi símbolo, e eles também passaram perrengues consideráveis quando o campo não respondia. A melhor coisa para o Memphis, curiosamente, em 2026, foi não jogar. Né? Porque quando ele jogou, ele não foi tão bem. A imagem dele conseguiu ser purificada, ele não estando em campo. E até na seleção da Holanda, se você reparar, o maior artilheiro também, após ter feito uma Copa muito discreta, deve ter ido para o final da fila das opções do Ronald Koeman. Como a Holanda foi eliminada por Marrocos, também ficou uma imagem, se o Memphis tivesse, talvez tivesse sido diferente. Então, ele... Por isso que eu falo, eu sou fã dos caras que cuidam da imagem dele. Viu? 2026 ele não jogou porcaria nenhuma, por nenhuma seleção ou por algum clube. E hoje ele é o símbolo da revolução corintiana. Acho que na seleção holandesa, pela idade e tudo mais, nem ele tem mais interesse em defender. Mas no campo, no Corinthians, acho que começa uma nova etapa, sabe, Tironi? É um novo contrato de uma nova etapa. Aquele encantamento inicial foi intenso, ele deu a resposta no campo, depois ele hibernou, e agora eu acho que vai ter uma boa trégua até ele. Estava muito tempo parado, se desgastou emocionalmente com a renovação, vai ter um monte de apaziguadores, mas se o resultado não vier, inevitavelmente, por tudo isso, por todo esse simbolismo, ele vai sofrer as pressões do campo quando um time popular não vence. Isso é inevitável. Olha, a nossa enquete está assim. Quem você acha que está ganhando aqui, Danilo? Acho que está ganhando que o Memphis... Como que é? Memphis manda no Corinthians? Tem uma alternativa parecida com essa, né? Memphis mandando no clube. Não. Na verdade, irresponsabilidade, 51%. Força da torcida, 26%. Memphis é quem manda, 22%. Torcida... Tacada de mestre. Tacada de mestre, 2%. É como está a nossa enquete aqui. E é o seguinte, hein? Atingimos audiência brutal já, hein? Já vou avisando. E estamos nos aproximando da meta de likes, já. Então, daqui a pouco a gente pode dar aquela reforçada na nossa meta. É tipo o novo contrato do Memphis, a gente dá uma mexida, entendeu? Na nossa meta de likes. Estamos nos aproximando da nossa meta. Bom,